E houve um silêncio de alguns segundos. E aí ele disse: tá bom, senhora, eu vou levar a sua filha de volta. Isso já tinha mais de 30 minutos, amadas. E eu desesperada no meio da rua com esse telefone. E aí ela falou assim: mãe, ele ligou o carro. Eu falei: tá, filha, vai olhando para ver se ele vai te trazer de volta. E aí nós ficamos mais quase 30 minutos naquele telefone. E ela falava assim: mãe, eu acho que eu tô conhecendo a orla da praia. Eu acho que ele tá me levando de volta. E quando eu vi aquele carro chegando, amadas, virando a esquina, eu vi que realmente ele trouxe a minha filha de volta. A hora que a minha filha desceu do carro, eu fui do lado do onde ele estava e falei assim para ele: eu preciso pegar a mala dela. Mas ele tremia tanto, tanto que ele não conseguia. Eu falei: não precisa descer, só abre o porta-mala para mim. E aí ele abriu o porta-mala, eu desci a mala da minha filha. E naquele momento eu vi o quanto Deus é poderoso. O quanto Deus muda histórias. O quanto Deus faz quando nós estamos diante dele, diante da presença dele. O quanto nós precisamos estar sempre orando, buscando, se consagrando. Mesmo quando não estamos em prova, mesmo quando não estamos em lutas, nós precisamos ter crédito com o nosso Deus. Para que numa situação dessa, a nossa fé alcance o nosso céu, o nosso Deus. E naquele momento a minha filha desceu daquele carro e nós nos abraçamos. E eu não suportava aquilo que eu estava sentindo, porque é ali que a minha ficha caiu. E aí o meu esposo chegou, porque ele estava lá para a praia, não deu para falar com ele. E aí ele falou assim para mim: e por que você não desligou esse telefone e ligou para a polícia? Eu falei: sim, eu ia desligar o telefone, ligar para a polícia e a polícia ia encontrar a minha filha, mas ele ia encontrar a minha filha morta. Ele ia encontrar a minha filha já morta, não ia ter jeito. Porque ligar para a polícia, se eu poderia ter uma conexão direta com o céu, eu não tinha tempo de ligar para a polícia naquele momento. E eu sou grata a Deus, porque o Senhor trouxe a minha filha de volta. Porque eu não desisti, assim como esta mulher não desistiu. Essa mulher, ela poderia ter desistido, porque a hora que ela viu que a situação estava difícil, que só tinha ela e a outra lá dentro, ela poderia ter desistido, mas ela não desistiu da filha dela, do filho dela. Ela foi para aquela praça, onde ela sabia que ela poderia ser humilhada naquele lugar, mas ela não desistiu. Ela chegou naquele lugar. E quando o rei tomou aquela decisão sábia, porque foi sabedoria pura a decisão daquele rei. Quando ele toma aquela decisão, aquela mulher já grita: não, não mate meu filho. Pode deixar com ela. Porque ela sabia que aquela mulher ia criar o filho dela, mas é que ela poderia ver o filho dela todos os dias. Que o filho dela não ia ser morto. E naquele momento, o rei viu quem realmente era a mãe daquela criança. E o rei deu aquela criança de volta para aquela mulher. Quanta sabedoria! Quanta sabedoria daquele rei, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa continuar nos usando. Que o Senhor possa estar conosco a todo momento. Que nós possamos entender que o Senhor nos dá sabedoria para lidar com as situações. Quantas situações difíceis, quantas lutas nós temos passado com a nossa família, com o nosso ministério, com o nosso esposo, com o nosso filho, e o Senhor tem nos dado sabedoria para lidar com cada uma delas. Quantas mulheres chegaram aqui hoje desanimadas? Quantas mulheres chegaram aqui hoje com uma depressão que já não sabe mais o que faz? Quantas mulheres chegaram aqui hoje com crises de ansiedade, crises de pânico e já não sabe mais o que fazer? E o Senhor te diz nesta manhã: continua lutando, filha minha. Começa a olhar lá atrás tudo que eu já fiz.
e tudo que eu continuo fazendo e vou fazer ainda na sua vida, porque as promessas do Senhor, elas não morrem na nossa vida. Às vezes, por situações que nós mesmos provocamos, as nossas promessas, elas são adiadas, mas elas não são esquecidas pelo nosso Deus. Então nós temos que continuar diante da presença dele, buscando de todo o coração, para que ele possa estar sempre cuidando dos nossos, para que ele possa curar as nossas feridas. Às vezes, amadas, nós temos que voltar lá no passado. Às vezes nós temos que curar algo que ficou lá atrás para poder continuar. Porque às vezes a gente está tendo uma crise de ansiedade, às vezes a depressão está ali. Só que o problema, às vezes, que a gente acha que está aqui, o problema não é esse. O problema ficou lá atrás, no passado, que nós não resolvemos. Que nós precisamos resolver. E voltar lá atrás não é reviver. Voltar lá atrás é resolver, perdoar. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que perdoar, perdoa, para você continuar a sua caminhada. Não deixa que a sua alegria morra. Não deixa que essa tristeza tome conta do seu coração. Porque às vezes a situação está tão complicada e a gente está sempre colocando a culpa no nosso cônjuge, ou a gente está colocando a culpa nos nossos amigos, nos nossos filhos, ou a gente está colocando a culpa no nosso ministério, e às vezes o problema é com a gente. Às vezes o problema está na gente e a gente não consegue enxergar e a gente sai culpando todo mundo, a gente sai culpando até Deus às vezes. E o Senhor te diz nessa tarde, vai lá atrás, volta lá. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que perdoar, perdoar, Senhor. Mas como eu vou perdoar? A situação foi tão difícil. A situação foi tão complicada. É fácil falar para perdoar. Nós precisamos perdoar. Porque nós somos servas. Porque nós temos um céu nos esperando. Porque Jesus está pronto a voltar. E como nós vamos chegar lá sem perdoar? Como nós vamos chegar lá de qualquer jeito? Não. Lá a gente não vai entrar de qualquer jeito. Lá a gente não vai conseguir dar o jeitinho que a gente sempre dá aqui. Porque aqui a gente está sempre dando um jeitinho em tudo. Ah, eu não vou conversar com a irmã fulana. Ah, eu vou na igreja, mas eu não vou conversar com a irmã fulana, não, porque... Ah, eu não gosto, não vou com a cara dela. Como você vai chegar lá no céu desse jeito? Você não vai com a cara dela. Como? Ah, mas meu esposo me fez algo lá atrás e eu não consigo perdoar ele, mas eu também não quero tocar no assunto. Como não tocar no assunto? Você precisa resolver. Porque às vezes ele nem sabe que ele fez. Às vezes ele nem lembra. Às vezes ele nem tem noção do quanto te ofendeu e ele precisa saber do quanto te ofendeu. Então tá na hora de sentar, tá na hora de conversar, tá na hora de voltar lá atrás. Quantas vezes você tem sentado e conversado com seu filho? Quantas vezes você tem sentado e tem perguntado para ele como foi o dia dele, se tem sido difícil, o que tem acontecido? Não, porque não tenho tempo. Eu tenho tanta coisa para fazer. Senta 5 minutos, 10 minutos, seja o que for. Isso daí vai valer a pena lá na frente. Isso tudo é cuidar dos nossos, porque a palavra do Senhor diz que Deus, família, ministério. Não adianta a gente ficar tentando ajudar todo mundo, curar todo mundo e a nossa casa estar doente, e a nossa casa estar morrendo. Não vai ajudar em nada. Porque você está salvando todo mundo lá fora. E quando você chegar no céu, você vai ver aquele monte de gente que você ajudou. E você vai olhar para um lado: cadê meu marido? E você vai olhar para o outro: cadê meus filhos? Cadê? O que você fez para que eles chegassem até aqui? Você fez pelos outros lá fora. Você se dedicou pelos outros lá fora. Se dedique primeiro à sua família. Cuide primeiro da sua família. E quando você vê que a sua família está pronta, aí sim vamos ajudar os lá de fora. A palavra do Senhor deixa bem clara para nós: Deus, família, ministério, igreja. Nós temos que ajudar? Claro que nós temos. Quantas mulheres precisam da nossa ajuda? Só que como nós vamos ajudar
Como nós vamos curar alguém se nós mesmo não estamos curadas? Porque às vezes a gente olha para nós e fala assim, eu tô curada. Aí vem uma coisinha lá de trás, você já vai lá no passado e já... E aí? Tá curada mesmo? Você realmente foi curada? Comece a repensar, comece a olhar, comece a pensar de uma forma diferente, a salvar a sua família, porque a nossa família precisa ser salva. Imagina você chegar no céu e ver a sua família lá, seus filhos, seu esposo, e olhar e falar, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena pedir perdão. Valeu a pena cada madrugada, valeu a pena cada jejum, porque eles estão aqui. Eles vieram, Senhor, porque eu lutei por eles, porque eu orei, porque eu paguei o preço. Glória. Pague o preço, amadas. Porque o Senhor, Ele está pronto para nos ajudar nesta caminhada. Tem muita coisa que está nas nossas mãos, mulheres, porque nós somos mais sentimentais. Nós buscamos mais, de uma forma diferente. O homem é mais razão, nós somos mais coração, e nós precisamos entender isso. Continue lutando. Ah, Senhor, mas está tão difícil, Senhor. Tem dia que o meu marido me magoa tanto, tem dia que ele fala coisas que eu não sei o que fazer, que entra lá dentro e fica e não consegue sair. O Senhor te diz, senta, filha, conversa. Fala para ele o quanto magoou aquela palavra. Mas não faça como ele, porque às vezes a pessoa vem e ela nos maltrata. E a gente fica tão ferida, que quando a gente vê, a gente está agindo da mesma forma. Aí você imagina os dois negativos. Porque nós precisamos um negativo e um positivo. Imagine dois negativos batendo. Vai dar certo? Não, não vai dar certo. Nós precisamos ser diferentes, por mais difícil que esteja, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos agir com sabedoria no nosso lar. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Nós precisamos fazer como Salomão fez naquele momento. Ele tinha tanta coisa para pedir, ele pediu sabedoria do céu. E quantas coisas foram resolvidas naquele reinado que não está aqui nesse livro, através da sabedoria dele. O Senhor trouxe esta história para nós. Isso daqui não é uma parábola, é realmente uma história, é realmente o que aconteceu. E o Senhor nos trouxe ela hoje para mostrar para nós que ele é o Rei dos Reis. Que se ele deu essa sabedoria para Salomão e Salomão conseguiu resolver esse grande problema, você imagina o Deus do céu, o que ele pode fazer por nós, pela nossa família, pelo nosso ministério, se buscarmos de todo o coração com sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nesta manhã, que possamos entender, que possamos continuar lutando, que possamos entender que mesmo que esteja morto, pode reviver. Pode sim. Quantas pessoas Deus trouxe de volta? Nós temos vários exemplos dentro da Bíblia de quantas pessoas Deus trouxe de volta. Quantos dias fazia que aquele homem estava morto, irmão de Marta e Maria. E o Senhor foi lá, depois de morto. O Senhor poderia ter ido antes, o Senhor não foi antes. O Senhor foi depois de morto. Mandou aquele homem sair de lá de dentro. Mandou tirar as ataduras. E aquele homem reviveu. Aquela filha da Sulamita. O Senhor trouxe aquela criança de volta, aquele menino de volta. Por que que o Senhor não pode tocar na sua casa? Por que que o Senhor não pode tocar no seu filho? Ah, mas o meu filho não tem mais jeito. Você não tem noção da situação que está o meu filho. Se você tivesse, você não estava falando isso. Tem sim. Claro que tem.
Para o nosso Deus não há impossível.